Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos mais um dia nos alimentar da palavra de Deus. A palavra que edifica, a palavra que nos direciona e a palavra que nos mantém íntegro. Hoje nós chegamos ao capítulo de Gênesis 12 e aqui Deus chama Abraão para deixar a sua terra, a sua família, a sua segurança e caminhar rumo ao desconhecido. Esse chamado não é apenas para um homem, é o início de uma história que revelaria o plano de Deus, abençoar todas as famílias da terra através da fé. Gênesis 12 nos ensina que obedecer à voz de Deus exige coragem, mas também abre portas para as promessas que vão além da nossa própria vida. Eu vou fazer a oração inicial, eu quero que você pause esse vídeo, leia todo o texto de Gênesis 12 e volte aqui para a gente poder aprender mais sobre o que essa palavra quer nos trazer no dia de hoje. Senhor, obrigada por tua voz que continua chamando. Nos dá coragem para soltar o que nos prende e a fé para andar no desconhecido, confiando na promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Que a nossa vida também seja canal de bênçãos para outras pessoas. Que através da minha vida eu consiga honrar a sua obra, que eu consiga alcançar mais pessoas e que mais pessoas estejam caminhando junto contigo, em nome de Jesus. Amém. Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele recebe promessas, Deus faria dele uma grande nação, abençoaria e engrandeceria seu nome e ele seria uma bênção para todos os povos. Abraão obedece, sai sem saber exatamente para onde iria, mas confiando na voz de Deus. Ele constrói altares e durante o caminho ele adora ao Senhor. Mas é claro que ele também, como qualquer outro ser humano, também enfrenta desafios como a fome em Canaã, o medo do Egito. Mesmo assim, Gênesis 12 marca o início de uma caminhada de fé que atravessaria gerações. Quantas vezes Deus nos pede para deixar nossa zona de conforto, um emprego, um padrão, um relacionamento, para viver algo novo com Ele? E às vezes, por soberba, ou às vezes a gente nem sabe que de fato é uma soberba, a gente permanece em algo que nós sabemos que não é para nós, porque os nossos pensamentos nos sabotam. E se eu duvido da palavra que Deus tem para mim, é porque eu sou um cristão da boca para fora. Você já sentiu que precisa abrir mão de segurança para viver a promessa? Este é o convite de Gênesis 12. Confiança acima do controle. Eu, por muitos anos, antes de chegar até a igreja hoje, muitos momentos eu acreditei, em muitos momentos eu duvidei, e é natural. E não é porque você duvidou que você tem que ter vergonha. Abra o seu coração para Deus, diga: Senhor, se eu duvidei, eis-me aqui. Qual é o caminho que eu preciso seguir? Como Abraão, nós somos chamados a ser bênçãos para os outros e não apenas receptores de graça. Então, sim, o Senhor nos dá a graça, Ele transforma a nossa vida, mas nós temos uma missão de alcançar outros povos, de alcançar outras pessoas. Que as pessoas vejam em nós quanto somos parecidos com Ele ou o quanto somos íntegros na fé e que sejamos inspiração para outras pessoas. A gente primeiro começa dentro de casa e depois expandindo isso. Obedecer vem antes de entender. Sai da tua terra, lá no versículo 1. Nem sempre Deus mostra o destino, mas Ele pede que demos o primeiro passo. Aquilo que Deus tem para nós é infinitamente mais do que pedimos. A promessa de Deus, ela vai além de nós. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, lá no versículo 3. O que Deus faz em você não é só para você, é para tocar os outros também. Os altares, eles vão marcar a jornada. Abraão edificou ali um altar ao Senhor, lá no versículo 7.
Registre seus encontros com Deus. Eles serão memórias de fé nos dias difíceis. Por isso que eu gosto do meu caderno de oração, sabe? Às vezes eu volto, falo assim, o que que eu pedi para Deus? O que que eu tô pedindo para Deus? Será que eu tô pedindo a coisa certa também? Porque às vezes a gente pede a coisa errada também, viu? A gente pede a coisa errada. E eu volto ali e eu vejo palavras pontuais que o Senhor me trouxe, que às vezes caíram no esquecimento. Promessas que o Senhor me trouxe que eu nem lembro mais. E elas voltam a ferver no meu coração. E assim precisa ser a sua caminhada. A fé, ela não vai eliminar os desafios. Houve fome na terra e Abraão desceu ao Egito, lá no versículo 10. Obedecer a Deus não significa ausência de luta, mas a certeza de uma direção. Porque apesar de estarmos obedecendo a Deus, nós estamos vivendo no mundo da carne. O mundo acontece ao nosso redor. E o mundo acontecendo vai existir desafios. Mas se você tem certeza de qual é a promessa, de qual é o caminho que você deve seguir, esses desafios serão apenas desafios. Fortalecem, te edificam, te amadurecem. A obediência vai abrir caminhos que a lógica nunca abriria. Abraão sem garantias, mas entra, né? O Abraão sai sem garantias, mas ele entra no plano eterno de Deus. Às vezes o que parece perda é apenas o início de uma promessa maior. Quantas vezes você já não pensa, meu Deus, se eu tivesse feito isso antes, se eu tivesse deixado isso antes. Às vezes nós mesmos retardamos as bênçãos porque nós não queremos abrir mão por ego, por medo. Mas se você está caminhando com a promessa, não tem por que ter medo. Eu vou fazer a nossa oração final, o nosso devocional de hoje. E eu quero que você faça seu momento de oração com Deus. Medite um pouco mais sobre essa palavra, para entender se o Senhor hoje tem algum direcionamento para ti. Senhor, assim como chamou Abraão, me chama hoje também. Me dá coragem para deixar o que eu preciso deixar e a fé para caminhar em direção ao que eu não vejo, mas eu sei que está lá esperando por mim. Que eu construa altares ao longo da minha vida, lembrando sempre da tua fidelidade. E que eu não viva apenas para ser abençoada, abençoado, mas para ser bênção onde eu estiver. Que através da minha transformação eu alcance mais vidas e que eu tenha mais Enoques andando contigo. Em nome de Jesus. Amém.